Irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, que a misericórdia de nosso Mestre possa envolver-nos com a sua paz, mas que Deus nos abençoe o encontro. Que em seu nome e em nome desse Mestre de amor, possamos estudar a lição de número 160 do livro Vinha de Luz, de nosso irmão Emmanuel, cujo título é Filhos da Luz. O versículo é de Paulo e está na sua primeira epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Andai como filhos da luz. Jesus já havia revelado essa condição aos homens do mundo, quando disse: vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. É importante para nós entendermos que hoje, como criatura que ainda somos, né, em nossa posição espiritual, nós sempre, irmãos, vamos dar notícias ao mundo conforme a nossa própria origem espiritual. Ou seja, né, onde estivermos, sempre refletiremos a nossa natureza interior, sem as capas ou máscaras que adotamos em nossas ações e atitudes. Revelamos-nos a todos como somos, internamente, espiritualmente. Como é que isso acontece? Como nos revelamos ao mundo diante da nossa realidade? Pelos nossos atos, palavras e pensamentos. Representam informações vivas de nossa natureza, daquilo que nós somos. E é assim que nós precisamos entender. Ninguém consegue esconder sua realidade. E não pensemos, irmãos, porque o versículo de Paulo, ele é mais completo do que eu li para vocês. Diz assim: noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Noutro tempo eres trevas. Não basta que aceitar o nome de Jesus salva-nos, liberta-nos de nossas sombras, de nossos enganos. Não liberta. Nós precisamos viver o Mestre. Nós precisamos refletir, né, tudo aquilo que ele nos ensinou quando por aqui passou, através de seus atos, de suas palavras, e já o sabemos, a nobreza de seus pensamentos. Assim, irmãos, nós precisamos procurar identificar em nós como estão sendo transmitidos os reflexos de nossa alma. O que nós verdadeiramente somos interiormente. Somos sombras ou já fazemos luz? Obviamente, todos nós sabemos que existem instantes e momentos de nossas vidas que nós fazemos luz. Quando praticamos o bem, a caridade,
estendemos as mãos aos nossos irmãos sofredores. Mas outras vezes, ainda fazemos o mal. E ainda participamos do mal. E aí, somos sombra. Como eu disse, não basta aceitar Jesus para se acreditar salvo. É preciso refletir Jesus em nossa alma. Emmanuel nos fala assim: os filhos da inquietude. Inquietos são todos aqueles que estão preocupados com o dia de amanhã, com o que hão de comer, de vestir, de beber. São também os que não têm sossego. São os excitados e os agitados na vida. Esses desenrolam seus mantos escuros de aflição e abafam quem os ouve em suas inquietações. Eles fazem sombra. Os rebentos da tristeza. Todos nós sabemos o que é a tristeza. Esses rebentos, eles são como a lâmpada. Um foco. Só que, ao invés de luz, espalham o nevoeiro do desânimo, abatendo as boas disposições de todos aqueles que se encontram caminhando ao seu lado. Os cultivadores da irritação, do agastamento, da exasperação, fulminam, ou seja, matam, destroem o espírito da gentileza, o espírito das ações nobres, o espírito da amabilidade, da ternura, e espalham os raios da cólera, do furor humano, da ira, da raiva sobre os seus irmãos, destruindo e matando tudo em que essas vibrações alcançam. Os portadores de interesses mesquinhos, e o que não falta em nossa humanidade são os portadores desses efeitos mesquinhos. São os avarentos, são os homens vulgares, são as almas sórdidas, são os egoístas, os orgulhosos. Esses ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo, segundo Emmanuel, escuro clima nas mentes alheias, através de suas influências nocivas, interferem na vida do próximo, nas mentes de seus irmãos. Se caminham nas sombras, dilatam as suas sombras. Corações endurecidos. Esses corações permanecem nos sentimentos rudes e indiferentes de sua alma com relação à vida e às pessoas. São os corações duros do mundo. Esses geram nuvens de desconfiança. Ou seja, só levantam suspeitas, dúvidas sobre o seu caráter, sobre sua personalidade. E por onde passam, irmãos, apenas perdem o respeito e a credibilidade.
são exemplos de sombras. Mas existem piores, inclusive dentro dos templos religiosos, e que enchem a boca para dizer que são cristãos. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência. Nós os encontramos por todos os caminhos. São os que se utilizam do verbo para matar, destruir, aniquilar os sonhos e as esperanças de seus irmãos. São serpentes, cobras peçonhentas, que distribuem os venenosos quiões de trevas que carregam consigo. Esses irmãos fazem muito mal e acreditam que estão fazendo o bem. Calúnia, maledicência, intriga, causam grandes males e provocam grandes crimes, como as mentiras, a hipocrisia, as traições, as deserções, as dissensões, o separatismo, que ocorre entre aqueles que se dizem cristãos. Estão reunidos em nome do Cristo, mas pela calúnia e pela maledicência, dentro das instituições religiosas, são instrumentos de perturbação para os corações fiéis ao Cristo, espalhando trevas ao redor de seus passos. São dos mais infelizes e desgraçados. Não têm noção das sombras que improvisam. Mas, nos fala Emmanuel, os cristãos, todavia, são filhos da luz, ou deveriam ser. Se nós observarmos o que foi estudado antes, nós poderemos identificar se nós partilhamos das sombras ou da luz. Se nos enquadramos dentro de algumas daquelas descrições, podemos ficar preocupados, porquanto, embora estejamos a caminho, ainda não conseguimos achar o roteiro certo para as nossas almas. Porque os cristãos verdadeiros, os discípulos sinceros do Senhor Jesus, lhe absorvem a lição e as vivem em si, praticando-as, e aí sim tornam-se filhos da luz. Não adianta. Nossos atos, palavras e pensamentos irão sempre demonstrar nossa posição real na vida e na comunhão com o Cristo. Muitos se dizem cristãos, parecem apenas, mas não são do Cristo, porquanto não vivem as lições do Mestre. Vivem para atender seus interesses, seu personalismo, e esquecem que a obra é do Cristo e não nossa. E eles falam, e muitos afirmam saber. Mas existe uma lição muito interessante quanto a isso. Sabem, mas não sabem como convém. Porque você conhecer a verdade e não vivê-la, você receber as lições do Cristo, ouvi-las e não praticá-las, é santa loucura.
em sanidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente vivendo as verdades é que conseguiremos ser livres como filhos da luz. E ainda fazem mais mal, acreditando que estão fazendo o bem em nome do Mestre de Amor. Esses, irmãos, não são filhos da luz. São cristãos de aparência, de rotina, de hábito, de templos de pedra, de manifestações exteriores da fé, mas não são verdadeiros cristãos. Todas aquelas práticas que representam sombras não nos fazem filhos da luz. E a missão da luz, irmãos, ela é uniforme e insofismável. Não existe sofisma que possa apagar a luz. E aquele que conhece a verdade, que já fez luz em seu mundo interior, não pode mais oscilar diante do verbo iluminativo. Precisa permanecer nele, firme, cheio de fé. A luz beneficia a todos sem distinção. Não faz escolha por laços de simpatia ou amizade, nem por preconceitos ou quaisquer outros sentimentos mesquinhos de natureza humana. A luz brilha para todos, sem distinção. Ilumina o caminho igualmente dos bons e dos maus. O cristão precisa agir da mesma forma. A luz não formula exigências para dar. E por isso, irmãos, não estabelecem obstáculos à evolução e progresso de seus irmãos, criando barreiras e impedimentos aos propósitos nobres apresentados. Em seus corações, esses irmãos batem as portas do templo religioso, cheios de esperança e de fé. Mas as exigências afastam, desarmonizam, perturbam, fazem sombras. E o cristão não pode formular exigências para dar, já que a luz também não formula essas exigências. A luz afasta as sombras sem alarde. Sabe suportar, tolerar, compreender, sem ser instrumento de perturbação e dor, sem causar mágoas ou ressentimentos. A intolerância, muitas das vezes, nos leva a combater os nossos irmãos, nos leva, a agir no alarido. A luz afasta as sombras sem alarde. E o cristão também precisa aprender a afastar as sombras sem ruídos. A luz espalha alegria e revelação crescente. Faz luz em torno de seus passos e nunca sombras. Só espalha alegria e revelações através do verbo que ilumina, que esclarece, que fortalece, que educa, que instrui. A luz semeia renovadas esperanças. Nunca se transforma em obstáculo ao caminho de ninguém. Não desperta tristeza
e não instalar a desesperança no coração de seus irmãos. O cristão não pode matar as esperanças do coração de ninguém. A luz esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Assim o cristão, sem exigências ou imposições que sempre ensombram o caminho de seus irmãos, precisa entender que o cristão verdadeiro nunca esconde a luz, para que seus irmãos possam caminhar com segurança, amparados pela verdade. Assim, irmãos, precisamos avaliar a nossa posição com o Cristo. Uma vez que dizemos que somos filhos de Deus, dizemos que amamos a Deus, mas existe uma lição também muito importante que nos revela uma verdade duríssima aos nossos enganos, aos nossos erros. Todo aquele que diz amar a Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Assim precisamos entender. Se nós amamos a Deus, seguimos o Cristo, somos seus discípulos, precisamos entender que de nossas mãos não podem mais surgir trevas. Precisamos andar na luz. E estabelecer luz por onde passarmos. É assim que o cristão precisa enxergar. Precisa buscar, analisando-se, conhecendo-se, a fim de que não se iluda, não se engane, porquanto a Deus não se engana. As suas leis são inexoráveis, vão ser cumpridas, queiramos ou não, sobre nós. Assim, irmãos, como andamos hoje no mundo? Fazendo luz ou sombras? Reflitamos sobre isso, pois é de vital importância para a nossa segurança espiritual e para que possamos realmente buscarmos a presença do Senhor Jesus e nos tornarmos seus mensageiros no mundo de sombras. Que possamos fazer luz aonde estivermos, espalhando a semente do seu amor através de nossos pensamentos, de nossas palavras e de nossas ações. Que Deus nosso Pai nos abençoe e que esse mestre de amor possa fortalecer-nos sempre em nossa caminhada pelo mundo, abençoando-nos e amparando-nos através dos seus mensageiros de misericórdia. Muita paz a todos.